Momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Nós vamos, nesse momento, tomar as nossas Bíblias e vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler apenas 2 versículos. Vamos ler os versículos 26 e 27. Eu quero falar um pouquinho hoje, ter uma conversa com você sobre esse tema tão precioso para a nossa edificação, para a nossa restauração, para a nossa regeneração, sobre a revelação do mistério universal. A Bíblia diz assim, Colossenses, capítulo 1, os versículos 26 e 27. Assim diz a palavra: O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nesse momento, nós vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, nosso coração transborda de alegria pelo privilégio e a liberdade que nós temos de abrir a Tua palavra. Pai, obrigado pela noite, por esta manhã, e que o Teu Espírito Santo, que inspirou a Tua palavra, porque se Ele não revelar para nós, nós vamos ficar no escuro. Por isso, Pai, traga luz em nossas trevas, para que então o nosso entendimento, os nossos olhos sejam abertos. Ministra aos nossos corações, Pai, trazendo edificação para o Teu povo, trazendo restauração para vidas quebradas e trazendo regeneração para quem ainda não tem a certeza do seu novo nascimento em Cristo. Faça isso, Pai, por misericórdia. Conduz todas as almas que nos ouvem nesta oportunidade até o Teu Filho Jesus, porque foi Ele mesmo quem disse que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Confiamos em Ti, meu Pai, dependemos de Ti. Nos habilite para ouvir a Tua palavra e para pregar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que coisa preciosa quando nós encontramos na palavra de Deus esse texto precioso. Esse mistério que ele esteve oculto, escondido das gerações, dos séculos. A palavra de Deus diz que agora, olha que lindo, meus irmãos, agora ele se manifestou, ele foi revelado, mas a Bíblia fala aqui que não foi aos seus crentes, não foi aos religiosos, né? Se revelou aos seus santos. O que é uma pessoa santa? Uma pessoa santa é aquela pessoa que passou pela cruz, que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida. Quando o santo habita em nós, Ele, que é santo, nos faz de nós, homens e mulheres santos. Então, esse mistério se manifestou aos seus santos. Agora, veja que interessante. Aos quais Deus quis dar a conhecer. Foi Deus quem quis dar a conhecer para todos nós. Porque se Ele não quisesse, meus irmãos, nós nunca, jamais haveríamos de conhecê-lo plenamente. Então, esse mistério foi revelado, que é Cristo em vós. Qual que é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a revelação aqui desse mistério é glorioso para mim e para você. Por quê? Porque ele foi revelado. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que o Pai se revelou e se doou ao Filho. E o Filho também se doou pelo Espírito à igreja. E ele se formou e está sendo formado na igreja. Então, o Pai doou. Ele se revelou e se doou. Ele deu o Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. E o Filho se doou pelo seu Espírito à igreja. Se você é igreja, você tem a doação do Filho.
o Filho de Deus, Cristo, habita dentro do coração de todos aqueles que creram, que foram crucificados com Cristo. Porque quando nós cremos na nossa crucificação juntamente com Cristo, o que acontece? Acontece algo extraordinário. Ali nós morremos para o pecado, morremos para nós mesmos. E eu estou crucificado com Cristo, então eu morri. Se eu morri, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, este é o mistério universal revelado aos nossos corações. E no final, meus irmãos, Deus, Ele enche tudo em todos, e Deus é conhecido através de todos, ou seja, da sua igreja, porque a igreja, ela é a expressão de Cristo, né? Então, vamos para a Nova Jerusalém. E nessa Jerusalém é o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Meus irmãos, interessante que esse mistério que foi revelado, o mundo, infelizmente, não o conheceu, não tocou a sua realidade. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10, a Bíblia diz assim, que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que tristeza! Todas as coisas foram feitas e criadas por Cristo, inclusive homens e mulheres, mas o mundo, todas as coisas não o conheceu. Isso é muito triste, meus irmãos. Agora, se você tem tido este privilégio de poder conhecer a verdade, se agarra a esta verdade. Queridos, se agarra, faz com que essa verdade seja retida no seu coração e não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda. Porque a palavra viva de Deus é a verdade. Eu sei que esta verdade dói. E você sabe por que a verdade dói? Porque as pessoas estão acostumadas a ouvir mentiras e acreditar nelas. Então, quando a verdade ela é pregada, quando a verdade é falada, dói, machuca, mas tem uma finalidade de restaurar, de curar, né? Então, amados, graças ao Senhor que este mistério ele foi revelado para mim e para você. Lembra daquela parábola da candeia? Aquela parábola da candeia, ela disse que esse mistério seria revelado. Por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 8, os versículos 16 e 17, vai dizer que este mistério seria revelado. Lá está escrito assim, você pode acompanhar na sua Bíblia, Lucas, capítulo 8, verso 16 e 17. Jesus diz assim, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Agora, irmãos, o nosso Deus, ele tem um grande prazer em se revelar, não a todos, mas àqueles que têm o desejo de conhecê-lo. Porque Deus é um Deus misterioso. A palavra fala lá em Isaías 45, né, que o nosso Deus, ele é um Deus tremendamente misterioso. Vocês estão me compreendendo? Mas, queridos, por exemplo, Isaías 45, verso 15, diz assim a palavra, verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Sendo ele Deus misterioso, agora ninguém vai conhecê-lo pela sua própria sabedoria. Paulo disse lá em 1 Coríntios que o mundo, pela sua própria sabedoria intelectual, carnal, jamais iria conhecer o Senhor. Então, mas aqueles que desejam conhecê-lo, a Ele, não doutrinas, não religião, eu não estou falando nada disso, falando do Senhor. E a vida eterna é esta, lá em João 17,3, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, queridos, cristianismo não é conhecimento de uma religião, de uma doutrina, é conhecimento de uma pessoa, é conhecer a Cristo crucificado. Agora, se as pessoas tiverem o desejo de conhecer ao Pai, ao Filho, certamente, a Bíblia também vai dizer
que Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus que fala e se revela. Mas, infelizmente, no meio do povo de Deus tem muitos crentes preguiçosos que não querem nenhum compromisso com a verdade da palavra. Então, amados, um dia nós vamos estar diante do Pai. E você está preparado, nessa condição que você se encontra agora, a se encontrar com o teu Deus? A palavra fala lá em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado? Se você vier a perder a sua vida hoje, você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Você tem certeza que vai para a glória? Irmãos, e aqueles que irão para a glória, somente irão para lá aqueles que creram, que foram atraídos lá na cruz em Cristo, que creram que foram crucificados com Cristo, que creram que o seu velho homem morreu, o corpo do pecado foi destruído, porque isso está escrito na palavra de Deus, e somente aqueles que morreram com Cristo é que estão justificados dos pecados. Por exemplo, meus queridos, que existem muitas pessoas aí que se consideram livres, uma vida correta, certinha, até ser membro de igreja. Isso mantém você fora da cadeia, mas não mantém fora do inferno. Porque para você estar fora do inferno, você tem que crer no seu novo nascimento em Cristo, na sua troca de coração. É crendo que lá na cruz você morreu com Cristo, mas não parou aí. No terceiro dia, quando Deus levantou Cristo dentre os mortos, a Bíblia afirma que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, amados, esse mistério universal, revelado, é Cristo em vós, a esperança da glória. E para que Cristo esteja em mim, e para que eu tenha a esperança da glória, eu preciso de crer que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por exemplo, lá em 1 João capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o que eu tenho que fazer para ter o Filho? Eu tenho que crer que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim porque a Bíblia diz que Ele vive em mim. E quando eu creio nesta realidade, nesta verdade, eu tomo posse desta verdade. Isso é real em mim. Eu sou um verdadeiro filho de Deus. Você, se crê nesta palavra, também é um verdadeiro filho de Deus. Não vai ficar nenhum resquício de religião na sua vida, mas de vida, vida de Cristo, vida em abundância. E Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Isso é maravilhoso. Por isso, meus queridos, que o maior mistério de todos é aquele que o próprio Deus descreveu. O Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial. Ele é o autor do maior mistério da história universal. É o mistério de seu propósito eterno. Em um passado muito distante, mais distante mesmo, remoto, antes mesmo do tempo da criação, Deus era Deus. Deus e Deus somente. E ninguém mais existia. Nada mais existia, meus irmãos. Agora, no seio de Deus, ali no peito do nosso Pai Celestial, o Pai era Deus, o Filho. Estão me entendendo? E eles eram uma pessoa só. O Espírito também estava presente, compartilhando desta unidade do Pai e do Filho. Por isso que estava ali, pulsando, no centro da Trindade. Ali estava a essência da divindade. Ali estava um amor apaixonado. E lá em João, capítulo 17, versículo 24, está escrito assim, naquela oração sacerdotal de Cristo orando ao Pai. Ele disse assim, João 17, verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Está vendo aqui? O amor do Pai pelo Filho.
Irmãos, eu e você também, nós fomos levados para a relação com a Trindade Santa. Eu e você. Está escrito, por exemplo, lá em Efésios, você pode acompanhar na sua Bíblia. Efésios, no capítulo 2, dos versículos 16 ao 19, a Bíblia diz assim: aqui eu e você nós fazemos parte, se cremos nessa verdade, na nossa inclusão no corpo de Cristo, porque não existe outro caminho para chegarmos à glória, para chegarmos ao Pai, se não for pelo Filho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele disse lá em João 14,6, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Temos que passar por Ele, entrar por Ele. Ele diz que é a porta. Quem entrar por Ele, entraria e sairia e acharia pastagens. Quando nós entramos nele, significa que nós morremos. Quando nós saímos, ressuscitamos. Nós vamos encontrar a partir daí, então, pastagens. Pastagens é lugar de descanso. Salmo 23 fala que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Agora veja aqui Efésios 2, de 16 a 19. Diz assim a palavra: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, meus irmãos, não somos mais peregrinos, mais pecadores, somos santos. E somos agora da família de Deus. Eu falo santo porque em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hoje a gente vê tantos aí, que se denominam crentes, vendo a vida de pecado, uma vida que não tem nada a ver com o Senhor. Parece muito com a verdade, mas não é. O perigo é parecer, mas não ser. Igual aquele Denorex. Parecia shampoo, mas não era shampoo. Tem muitas pessoas que parecem ser filhos de Deus, mas não são filhos de Deus. Por quê? Porque nunca creram na sua morte e ressurreição em Cristo. Este é o Evangelho que salva, que liberta, que infelizmente tem sido esquecido em nossos púlpitos. Por isso que tem muitos crentes frustrados. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa que é evangélica, está querendo se suicidar. Mora numa cidade aí, vizinha aqui do estado de São Paulo. Mas disse para mim, pastor Cláudio, a minha vida chegou ao fim, não tem mais jeito, e eu quero se suicidar. Falei para ela o seguinte: olha, você tem que morrer sim, mas com Cristo na cruz. Então, amados, nós estamos vivendo uma época de frustração, de apostasia, onde as pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. A verdade liberta. Essa verdade tem um poder transformador incrível de nos tornar, pelo poder da palavra, filhos de Deus. Tiago 1, verso 17, a palavra fala assim: 1,18. Porque segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Somos gerados pela palavra. Então nós temos que crer naquilo que está escrito, não sair da palavra nem 1 milímetro sequer. Muitas pessoas se revoltam com a palavra, elas colocam os seus dons em primeiro lugar do que a palavra. Os dons foram feitos para a edificação da igreja. Agora, nós vamos tratar futuramente sobre os dons espirituais da nossa comunidade. Vamos ver quais são as funções dos dons espirituais. Tem pessoas que têm dom aí de profetizar, de expulsar demônios, de ter visões, mas isso sem novo nascimento não é nada. A palavra fala lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É lata vazia. Tem muitos crentes lata vazia, infelizmente, que não tem o Senhor. Não amam os irmãos. Eles estão fugindo da verdade. Mas a palavra está indo atrás deles. E eles estão resistindo. O maior pecado é aquele pecado mortal, é quando a palavra é pregada e a pessoa se recusa a dar ouvidos à verdade.
né? São uns crentes, infelizmente, eu sei que é duro, mas são crentes de meia sola, mequetrefe, né? Não querem o Senhor, querem as coisas que Deus tem para oferecer, né? Por isso que vivem uma vida aí malacafentos, uma vida aí de depressão constante, tristonhos, né? Só se alegra no domingo, mas durante a semana não pegam a Bíblia para ler, são preguiçosos, são vaidosos, estão em busca de coisas desta terra. O destino desses, a palavra fala que é a perdição. O Deus deles é o ventre, por quê? Porque só se preocupam com as coisas terrenas. É assim? Mas não querem buscar o Senhor da glória. A palavra fala, pensai nas coisas lá de cima, não nas que são aqui da terra. E hoje, a maioria, não todos, a maioria dos crentes estão buscando as coisas terrenas, as bênçãos terrenas. A Bíblia fala das bênçãos do abismo. Satanás também abençoa. E parece com a verdade, né? Ou você nunca leu isso na Bíblia? Está escrito, por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, um texto muito conhecido por todos nós. 2 Coríntios, capítulo 11, a palavra fala, a partir do versículo 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. Satanás, ele tem os seus ministros que pregam a palavra também. Então, quando nós anulamos a cruz em nossas pregações, a Bíblia vai dizer, em Gálatas 1, de 8 a 10, que nós somos malditos. Nós nunca devemos deixar de pregar a Cristo crucificado. Pode falar de muitos assuntos, de muitos temas, mas não anule a cruz. Se você anular Cristo crucificado e a inclusão do pecador no corpo de Cristo, lá naquela cruz, nós não pregamos nada para o povo. Só conhecimento, só sensacionalismo, só emoção, os crentes ficam arrepiados, eles choram, mas são latas vazias, não tem vida. E Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E hoje os crentes não têm desfrutado desta vida abundante que é Cristo. Irmãos, por favor, todas as coisas jorravam ali, em abundância de Deus, o Pai. O Pai, Ele é a fonte de tudo, meus irmãos. E isso aqui também inclui a paixão do amor divino. Agostinho disse certa vez que se Deus é amor, então deve haver nele um amante, um amado e um espírito de amor, porque nenhum amor é concebido sem o amante ou o amado. Agora, na atemporalidade do passado, da eternidade, o Pai tinha alguém sobre quem derramar a sua paixão de seu ser. Quem que era? Era o seu Filho Jesus Cristo. O Pai era aquele que ama, o Filho era o amado. Agora, meus irmãos, o Pai, ele era a fonte, o Filho, ele era o recipiente, o reagente do amor do Pai. O Pai, ele derramava todo o seu amor ao Filho, mas, por conseguinte, o Pai amou o Filho, e de modo recíproco, Jesus devolveu aquele amor ao Pai. Por quê? Porque Jesus não tinha onde derramar o seu amor, né? Por isso que ele fala lá em João 14, verso 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Por favor. Cristo, ele amava o Pai, por isso lhe obedecia. Agora, você que me escuta, você ama o Senhor Jesus Cristo? Se você ama, por que você não faz aquilo que ele te pede, aquilo que ele manda? Amados, o Filho, Jesus Cristo, ele não tinha uma criatura sobre quem ele pudesse derramar essa paixão do seu ser. Jesus era o amado do Pai, mas ele não tinha ninguém para amar, por isso ele devolvia o seu amor ao Pai. Isto é, não havia ninguém para quem ele pudesse ser a fonte da torrente de paixão que fluía de seu próprio coração. Aí o próprio Filho não tinha uma companhia. Então, usando a linguagem de Agostinho novamente, Jesus não tinha um amado. Amados, é nesse sentido específico que Deus, o Filho, estava sozinho, assim como Adão estava antes da formação da mulher. Está me compreendendo?
Nós sabemos que Adão era uma figura de Cristo. Lá em Romanos 5,14, a Bíblia vai dizer que reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então a Bíblia está dizendo que Adão era figura daquele que havia de vir, que era Cristo. Agora, Deus só trata com duas raças, Adão e Cristo. O que nasceu de Adão, essa natureza tem que ser tratada pelo segundo Adão, que é Cristo. Então nós nascemos em pecados, mas Cristo veio com uma finalidade de destruir, de desfazer o pecado. De que maneira? Morrendo na cruz e atraindo os pecadores no seu corpo santo, levando todos os pecadores que creem naquela atração, naquela inclusão, naquela crucificação, a morrer para o pecado. Então, quando nós cremos que fomos atraídos em Cristo, ali Jesus consumou uma obra de libertação plena do meu e do seu pecado. Porque lá, quando Jesus morreu, a Bíblia fala que quando ele morreu, eu e você também nós morremos. Romanos capítulo 6, verso 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, nós temos que saber que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado para quê? Para que o corpo do pecado fosse destruído, acabado. E nós pudéssemos, então, sermos libertos do pecado, sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. Porque somente aqueles que morreram e ressuscitaram pode ser o recipiente da vida de Cristo. Por isso que o Filho tinha somente seu Pai. E o Espírito também estava presente ali, meus irmãos, naquela Trindade Santa. Mas havia um aspecto da paixão do Filho que ansiava ser libertado para além de Deus o Pai. Porque lá no fundo do coração do Filho de Deus, Jesus Cristo, havia uma paixão, um amor ardente, intenso, que o consumia. Então, entenda uma coisa. Como Deus, o Pai, Deus, o Filho, desejava ser a fonte daquela paixão por outro. Por isso que nasceu a igreja. Ele desejava ser o que ama, não apenas o amado. Mas esse ser não existia. A igreja não existia ainda. Então, um dia, na eternidade, em um passado bem distante, indefinido, Deus, o Pai, concebeu um plano surpreendente. Que plano que é esse? É dar a seu filho uma companhia, uma esposa, alguém que se ajustasse perfeitamente a ele. E aquele ser seria o Filho de Deus de uma forma diferente. Estão me entendendo, irmãos? Por isso que a palavra fala assim, em 1 João 3,1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Mas ainda, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? O que nós somos hoje? Filhos. O que nós vamos ser amanhã? Filhos, mas filhos ruiós, filhos maduros, filhos adultos de Deus. Por isso que aquele ser também seria o objeto da paixão do Filho. É uma esposa digna da divindade. Que é a igreja. Irmãos, que coisa linda. Assim como o Pai amou o Filho, e o Filho era amado do Pai, mas Cristo também é amor. E o que ele iria fazer com este amor? Por isso que nasceu a igreja. Jesus morreu pela igreja, para que a igreja fosse o depósito do seu grande amor, seu amor infinito, seu amor incondicional, seu amor ágape. Cristianismo, meus irmãos, é uma vida de amor, uma vida de alegria, é uma vida de paz, uma vida de satisfação, é uma vida de transbordamento de júbilo, é uma vida de alegria. Ai, como eu estou feliz hoje. Que delícia saber que Deus em Cristo me ama. Lá em João 15:9, a Bíblia diz assim. Olha o que Jesus está dizendo. Presta atenção, João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Que lindo aqui, meus irmãos. Que lindo. A igreja nasceu de Cristo. Fomos tirados dele, de Cristo Jesus, porque nós já estávamos nele antes da fundação do mundo. Que maravilha é isso.
Que lindo é isso, meus irmãos. Nós somos tirados da rocha, daquela pedra que é Cristo. Lá em Isaías 51, fala que nós somos aquelas pedras que fomos tirados da rocha. A rocha é Cristo. As pedras vivas somos eu e você. Pedro fala em 2 Pedro 2, versículo 5 lá. 1 Pedro 2,5, que nós somos como pedras vivas que sois. Somos pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Isso é maravilhoso. Então, nesta oportunidade, eu gostaria que você contemplasse esse seu Deus cheio de amor. Irmãos, na verdade, Deus ele está perfeitamente satisfeito com Ele mesmo. Mas porque Ele é amor, Ele não está contente em ser perfeito em si mesmo. É por essa razão que Deus, o Filho, Ele quis alguém em quem pudesse derramar o amor que enchia todo o seu ser, o mesmo amor que o Pai derramara sobre ele. Desse modo, meus amados, o amor superabundante de Deus exigiu um receptáculo que não fosse parte da Trindade, mas alguém que participaria da Trindade numa doce comunhão. Por isso que a igreja nasceu. Em Efésios capítulo 5, verso 31 e 32, a Bíblia diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Porque a igreja, ela seria o receptáculo deste amor infinito de Deus. Por isso, meus irmãos, aqueles que creram na sua inclusão no corpo de Cristo, que já morreram com Cristo, essas pessoas amam o Senhor. E por amar o Senhor, amam também a sua igreja. São homens e mulheres que têm prazer na reunião da vida da igreja, que são os crucificados com Cristo, aqueles que aceitaram esta palavra da verdade, que foram libertos do pecado e têm prazer em se reunir. Agora tem muitos crentes aí que não têm prazer nenhum, saíram da religião, voltaram para a religião, tiveram um vislumbre de iluminação, mas não permaneceram. Isso também está escrito na palavra de Deus, por exemplo, lá no Salmo 1, Salmo 1, no versículo 5, diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, daqueles que foram justificados. Eles não permanecem, não vai permanecer nunca, né? Muitos estiveram sim no nosso meio, mas ele não era dos nossos. Sabe por quê? Porque a Bíblia é tão clara em mostrar que lá em 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim a palavra: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Às vezes pode ter até o conhecimento, mas não tem a realidade do conhecimento. Porque se tivesse, permaneceria juntamente conosco. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu sei que aqueles que saíram é muito triste, né? Mas, irmãos, aqueles que tiveram seus olhos abertos, permanecem, são perseverantes e têm que ser fiel até a morte para recebermos a coroa da vida. Amados, então foi por essa motivação aqui que Deus ele criou os céus e a terra e todas as formas de vida nela. Nós podemos dizer corretamente que Deus ele criou todas as coisas para que o seu Filho Jesus Cristo tivesse uma companhia, uma companheira, uma ajudadora, uma noiva. A noiva de Cristo é a igreja, o organismo vivo, homens e mulheres que creram no Senhor, tiveram seus olhos abertos e puderam ser batizados em um corpo, o corpo de Cristo, a vida da igreja. O amor de Deus por seu Filho Jesus Cristo o levou a criar. E alguém disse com muita sabedoria que um romance divino está no coração do universo, é a chave de toda a existência, meus irmãos. Por isso que, da eternidade, Deus estabeleceu o seu propósito que, em algum ponto do futuro, seu Filho Jesus Cristo teria uma companheira eterna, uma companhia eterna, descrita lá em Apocalipse como a noiva, a esposa do Cordeiro. Irmãos, essa ideia era tão inacreditável que Deus a escondeu por séculos e séculos, mas que foi revelado agora. Então, por isso que lá em Apocalipse 21, verso 9, no final do versículo,
João, naquela linda visão, ele disse assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Está vendo que lindo, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Eu e você que cremos no Senhor, somos a esposa do Cordeiro. Somos a noiva de Cristo. Por isso que o maior amante do universo, ele rompeu as barreiras inabaláveis que separavam a eternidade daqui e entrou no nosso tempo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se tornou homem. Ele se fez carne, porque ele veio buscar a sua noiva. Ele veio pedir eu e você em casamento. Por isso que em João 1,14 a palavra fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, Jesus Cristo, veio em busca de sua noiva. E ele, meus irmãos, Jesus Cristo, morreu pela sua noiva. Morreu pela igreja. Para quê? Para que ela fosse uma igreja santa, pura, sem mácula, sem defeito. Lá em Efésios, capítulo 5, dos versículos 25 e 27, a Bíblia diz assim, Efésios 5, é um texto muito lindo, preste atenção aqui. Efésios 5, de 25 a 27, diz a palavra de Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha aqui, Deus não vê nenhum defeito na igreja. Eu sei que crentes, pecadores, religiosos, vê defeitos na igreja. Mas a igreja que foi crucificada com Cristo, que foi lavada pelo precioso sangue de Cristo, o importante não é o que as pessoas pensam da igreja. O que é importante é como Deus contempla a sua igreja. E a Bíblia diz que esse Deus de amor, que se entregou pela igreja, que morreu pela igreja, foi para que a santificasse, para que a purificasse, para que apresentasse ela igreja gloriosa. Por que a igreja é gloriosa? Porque o glorioso Senhor Jesus habita dentro de cada um de nós. E para apresentar a igreja santa e sem defeito. Deus não vê defeito na igreja. Agora os homens, pecadores e crentes mequetrefes conseguem ver. Mas Deus não vê defeito. Deus não vê iniquidade na igreja, porque Ele já perdoou. E dos seus pecados não se lembra. Que amor é este, meus irmãos? Olha, talvez você já deve ter ouvido que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. E isso é verdade. Pois na cruz Jesus nos levou a morrer em seu corpo santo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Para quê? Para vivermos em novidade de vida, uma vida nova. Que grande verdade, meus irmãos! Mas o Novo Testamento nos ensina que Ele veio para algo ainda muito mais profundo. Ele veio para encontrar a sua parceira, a sua noiva. Ele veio para conseguir uma noiva para si. Jesus Cristo, o Filho eterno, se tornou humano para que pudesse extravasar a paixão que ardia em seu peito desde o início dos tempos. Jesus de Nazaré é homem perfeito, é Deus perfeito. Ele era Deus completo e era homem completo. Muitos afirmam que Jesus não era Deus, mas Ele é o verdadeiro Deus. Quer você creia, quer você não creia, a Bíblia diz que este é o verdadeiro Deus. Está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20. A Bíblia diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmão, Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, sendo Ele Deus perfeito e homem perfeito, eis alguém adequado para nos salvar, para nos libertar, porque Ele foi separado dos pecadores. Então, por isso Ele não tinha pecado, Ele podia, sem sombra de dúvida, fazer a purificação de pecado. Lá em Hebreus capítulo 7, os versículos 26 e 27, a Bíblia diz assim, olha que lindo, meus irmãos. Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas
quando a si mesmo se ofereceu. Está vendo? A palavra fala que Jesus é separado dos pecadores. Então ele podia, como homem perfeito e Deus perfeito, nos libertar da nossa natureza perversa que herdamos de Adão. Então ele veio habitar em nós. Por isso que nós, quando cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito do Cristo glorificado. Isso é tão glorioso, isso é tão maravilhoso. Lá em Gálatas, no capítulo 4, Gálatas 4, os versículos 6, diz assim: e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Irmãos, é muito lindo. Isso aqui é muito grande. Não compensa você ser uma pessoa religiosa e religioso. Você precisa de ter os seus olhos abertos para crer na realidade espiritual de que Cristo veio buscar a sua noiva e Ele quer habitar, morar dentro do seu coração, dentro do meu coração. Mas para isso, você tem que crer que você já foi crucificado, morto com Cristo. Desta maneira, então, Ele pode ver a sua vida dentro de você pela ressurreição. Porque nós fomos libertados do pecado quando cremos na nossa morte com Cristo. Mas nós recebemos a vida de Cristo, ou seja, a regeneração pela ressurreição de Cristo. Lá em 1 Pedro 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós somos regenerados segundo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ali houve a nossa regeneração. Fomos regenerados pela vida ressurreta de Cristo. Ah, meus irmãos, que lindo. Espero que o Espírito Santo abra o teu coração, o teu entendimento, para você crer que você morreu e ressuscitou com Ele e que Cristo é a sua vida. Então, quando Jesus Cristo ele se fez carne, a igreja estava ali dentro dele já. A igreja estava nele. A igreja é um mistério escondido em seu interior. Então, amados, sendo assim, nós podemos compreender porque Jesus nunca se casou enquanto ele esteve aqui. Porque sua noiva estava dentro dele. E o intento ardente do Senhor era ter uma companheira. Isso, de fato, era a motivação maior que o impeliu a derrotar a Satanás. Para que pudesse obter a sua gloriosa noiva, Cristo teve de pagar o preço final. Por isso que em 1 Coríntios 7, 23, a Bíblia vai dizer que por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Então, a maneira como Adão obteve a sua noiva, Eva, e aquilo foi uma figura de como Cristo obteria a sua. Eu e você, nós já estávamos em Cristo antes da fundação do mundo. Porque a palavra fala que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu e você já estávamos em Cristo, se você creu nele antes da fundação do mundo. Você é um eleito, você é um escolhido. Você foi chamado para crer, para desfrutar de Cristo, para ser a noiva do Cordeiro. Queridos, por favor, tenha misericórdia de si mesmo. Rogue ao Pai que revele esta verdade da sua co-crucificação juntamente com Cristo, para que você seja um cristão verdadeiro, autêntico, celebrante. E olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Então, amados, como Adão, o Senhor Jesus foi induzido a um profundo sono, que foi a morte da cruz. Quando Deus fez Adão dormir, o que foi que aconteceu? Então ali Deus formou Eva do seu lado. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, o soldado furou o seu lado. E dali, então, estava nascendo a sua igreja. Lembra lá de João 19, verso 34? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Sangue fala de purificação e água fala de regeneração. São as figuras. Quando ali Jesus morreu na cruz, aquele soldado com aquela lança furou o seu lado, saiu sangue e água. Sangue fala da purificação dos pecados e água fala da nossa regeneração. Lembra lá que em 1 Pedro 1, 23,
fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, a noiva de Cristo é uma nova criação neste planeta, que é a sua igreja. A noiva foi liberta e desacorrentada da escravidão da queda. Ela nasceu santa, sem mácula, sem defeito ou vergonha. A igreja nasceu completamente livre de tudo que poderia destruí-la. Assim sendo, ela está livre para amar o seu noivo, o Senhor Jesus e Salvador. Qual a origem de Eva? Eva foi tirada do lado de Adão. Qual a origem da igreja, da noiva de Cristo? Ela foi tirada do lado do último Adão, Jesus Cristo. E naquele mesmo dia, quando Cristo levantou da morte, finalmente, ele podia contemplar a sua companheira, pois ela estava viva e respirava, pois ela agora tinha a sua realidade interior e sua expressão exterior. É Cristo vivendo em mim e eu vivendo em Cristo. Gálatas 2:20 fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que lindo, meus irmãos, que precioso. Então nasceu a igreja, a noiva de Cristo. Ele morreu, mas incluiu os pecadores, aqueles que creram. Por isso, meus irmãos, que infelizmente muitos crentes vão perecer no inferno, porque estão deixando de crer na verdade da palavra de Deus. Estão preocupados aí com as suas bênçãos terrenas. Gente, isso é muito pequeno. Deus tem uma grandiosidade, que é Ele mesmo habitando em nós, nos alegrando, nos dando paz, sendo a nossa vida, e vida em abundância. Ele veio para que você tivéssemos vida, e vida em abundância. Uma vida transbordante de alegria, uma vida graciosa. Olha, se eu pudesse virar uma fumacinha e descer nos seus ouvidos e entrar no seu coração, eu faria, mas eu não posso, eu só tenho a pregação da palavra. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir aí o teu entendimento, a tua cachola, para que você possa ter os seus olhos abertos e crer nesta verdade da palavra de Deus. Você morreu, Cristo morreu, mas você morreu nele. Deus, o Pai, levantou Cristo dentre os mortos e juntamente com Ele nos ressuscitou, aleluia, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, isso é muito grande, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Por isso que o cristianismo é uma vida de celebração em meio aos sofrimentos, às perseguições, em meio às tragédias. Não, nós temos um Deus que está no controle de tudo. E Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua noiva, por isso Ele tem cuidado dela. Mas agora o que Cristo está fazendo? Está aperfeiçoando a sua noiva, através da aflição, através do sofrimento, através da moenda, através do fogo, para que então esta igreja seja uma igreja perfeita, uma igreja gloriosa, uma igreja que possa então corresponder ao seu grande amor. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, que alegria poder desfrutar da pessoa de Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor me levou a crer que naquela cruz, Cristo, ao ser crucificado, Ele me atraiu, Ele me incluiu no seu corpo, me crucificou, me fez morrer, e juntamente com Ele, o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta tão grande salvação, porque Cristo habita em mim, a esperança da glória, e habita no coração de todos aqueles que crê. Pai, o teu recado foi entregue. É o teu Espírito quem faz a obra de regeneração. Faça isso, Pai, por misericórdia. Conduz muitos filhos à glória. Leva a Cristo para que eles possam compreender, entender e ganhar a experiência do seu novo nascimento e ser a esposa, a noiva do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Essa mensagem também foi gravada. Você depois pode ligar para nós, 3215-7508, e adquirir esse estudo da palavra, ok? Deus te abençoe. Bom dia para você. Graça e paz.
Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 32157508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Esperança da glória bendita de Deus Pai, para que o mundo possa ver e crer.